Boa noite, graça e paz. Queridos, nós estamos começando, nesse momento, a nossa transmissão do nosso culto de quarta-feira. Obrigado porque você já está conosco aqui, que Deus abençoe. Deus abençoe você que é aqui da igreja e você que é de longe. Está aqui a Nubele, que é lá de Campinas. Obrigado, Nubele, pela sua presença. Genésio, Genésio, Deus abençoe você aí. E temos aqui os irmãos da igreja que já entrou também, já está conectado aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Queridos, eu quero começar esse culto fazendo a leitura aqui no Salmo de número 119, o texto da palavra de Deus no Salmo 119, não vou lê-lo todo, só um pedacinho, versículo 97 até o versículo 105. Salmo 119, versículo 97 até o versículo 105. O 105 nós vamos falar todos juntos, tá bom? Eu aqui, você aí na sua casa, porque eu imagino que o 105 do Salmo 119, você ainda lembra do tempo que nós costumávamos decorar os versículos da Bíblia, né? Diz assim o texto: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua lei. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos de novo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus nos abençoe, que realmente possamos buscar essa compreensão da vida, esse entendimento e esse momento de direcionamento através da palavra de Deus em nossa vida. Nós vamos fazer uma breve oração e após a oração nós vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 162. Eu convido você a fechar os teus olhos e orar a Deus nesse momento. Deus querido, obrigado por todos nós aqui presentes diante da tua face, ó Deus, diante do teu trono de glória. Hoje nós nos reunimos como igreja, diante da tua palavra, diante da tua presença, na comunhão dos santos, com todos, ó Pai, aqueles que o adoram, e reunimos, ó Pai, para glorificar o teu nome, para observar a tua palavra e alcançar entendimento, para observar a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, e buscar direcionamento, ó Pai, e buscar conforto e consolo e ensino para o nosso coração. Deus querido, abençoe todos nós, abençoe cada um dos nossos irmãos, cada coração conectado aqui através da transmissão, que o Senhor nos abençoe, que os hinos cantados, as orações, sejam todas oferecidas em louvor e adoração ao teu santo nome, ó Pai, e que assim façamos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 162. O hino de número 162 do nosso inário é um hino que nos convida a perseverar no meio da dificuldade e ouvir a voz de Deus que nos traz tranquilidade em nosso coração.
vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Nesse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar. Nessa vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual um som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado a tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar. Nesta vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Amém. Ouvir a voz de Deus. O Salmo de número 130, queridos, um salmo que está aqui no meio do Cântico das Romagens, cântico de peregrinação do povo de Israel até Jerusalém para adoração a Deus. O Salmo de número 130, um clamor a Deus. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É aqui, querido, que nós, então, nos colocamos diante do Senhor em oração. É aqui que nós nos aproximamos de Deus. É aqui que nós nos apoiamos na palavra do Senhor, esperando no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, no Senhor há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Curve a sua fronte, faça uma pequena oração diante de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor e clame ao Senhor pela sua misericórdia. O Salmo de número 130, no versículo 3, diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo está o perdão para que te temam. E é em busca do perdão a Deus que nós vamos nesta hora. Oremos assim: Deus querido, não olhe para nós segundo as nossas iniquidades, Senhor. Não olhe para nós, Senhor, segundo as nossas falhas e aquilo, Senhor, que temos feito e tem sido transgressão diante do Senhor. Ó Deus, eu oro nesse momento e clamo ao Senhor, ó Pai, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua redenção, ó Pai, e que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Ó Deus querido, das profundezas do nosso íntimo, do nosso ser, do mais profundo abismo, de todo o lamaçal de pecado que poderia estar nos separando de Ti, ó Pai, mas que pela graça e pelo amor e pela Tua misericórdia e pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, hoje já não mais faz-nos separação de Ti, porque nós estamos
fiados diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas mesmo assim nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, para os nossos amigos e irmãos que nos acompanham agora, por aqueles, ó Pai, que ainda não colocaram a sua vida diante de Ti, através do preço que Cristo pagou lá na cruz por nós. Por isso nós oramos e Te pedimos, ó Deus, não olha para nós segundo as nossas iniquidades, mas segundo a Tua misericórdia, a Tua graça. E nós oramos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a cura, traga a solução de todos os problemas que temos passado. Sara a nossa terra, sara o Brasil, sara a nossa cidade, os estados que têm padecido. Sara, Senhor, a terra, e olha para a terra com um olhar de misericórdia, nos livrando desse vírus, nos livrando, Senhor, dessa assolação, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos ainda cantar louvores a Deus, antes de meditar na sua palavra. Vamos cantar mais 2 cânticos aqui com o nosso grupo do Ministério de Louvor, que está aqui conosco hoje, e a gente ainda continua na presença do Senhor. Irmãos, o Salmo 16, aliás, o versículo 5, nos diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando a Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é nosso bem maior. E nele nós podemos descansar e esperar nele, porque Ele tem cuidado de nós. E nós vamos cantar essa canção e ainda reafirmando diante de Deus aquilo que está no nosso coração e dizermos a Ele: Senhor, ainda que todas as coisas nos faltem, ainda assim o Seu louvor estará nos nossos lábios, que nós possamos nos manter firmes nessa fé. A minha canção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira
força, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E nós seguimos cantando e orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele não deixe que o nosso ânimo esmoreça, que nós venhamos a diminuir os passos nessa caminhada, mas que Ele possa acender em nossas vidas a chama do Espírito Santo de Deus, e que Ele possa todos os dias nos guiar de pé diante da presença do Senhor, e que se nós nos prostrarmos, que seja para nós suplicarmos ao nosso Deus, que seja para nossa oração diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor com essa canção, meus irmãos. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Senhor bendito, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso bem maior, e nós pertencemos a Ti. E nós queremos suplicar ao Senhor nessa noite que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, as nossas vidas, a nossa fé, para que possamos nos manter firmes diante da presença do Senhor, que não falte aos nossos lábios nem aos nossos corações o louvor ao Senhor, que em todo tempo nós possamos reconhecer a Tua mão, nós possamos descansar em Ti e enxergar o Teu cuidado, para que nós Te louvemos, para que possamos engrandecer o Seu nome. Aqueça os nossos corações, Senhor, essa é a nossa oração e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nesta oportunidade nós queremos
olhar para a palavra de Deus, no capítulo 1 de Josué. Josué, capítulo 1, o texto, a partir do versículo 1 até o versículo 9, nós temos aqui o chamamento, ou o comissionamento, ou a vocação de Josué. E no versículo 9, do capítulo 1 do livro de Josué, nós encontramos a palavra de Deus, um versículo que é importante para nós nesta oportunidade. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra de Deus diretamente ao coração, ao ouvido, à mente, ao ser, ao todo o corpo de Daniel, para poder trazer Daniel a obra que Deus tinha separado para ele. E eu oro a Deus nesse momento pedindo que esta palavra tenha um valor especial no meu coração e no seu coração, meu querido. Que essa palavra que Deus falou a Josué sirva para nós nesta noite, através dessa meditação que vamos fazer. Eu peço a Deus que traga no seu coração esta palavra de forma a fazer morada em você. Nós encontramos aqui, queridos, um texto que é muito importante para nós no dia de hoje. Hoje pela manhã e ontem à noite, hoje pela manhã, eu quero te confessar que eu fiquei um pouco com medo. Não medo do vírus em si, não medo da pandemia em si, não medo daquilo que o Covid-19 pode fazer, mas, sinceramente, medo dos homens que estão no poder e o que eles pretendem fazer e o que eles têm feito com a população e feito com a nação. E eu oro a Deus clamando por misericórdia, que Deus tenha misericórdia do povo que sofre e que padece. Mas que Deus também entra com justiça divina sobre aqueles que foram instituídos como autoridade a serviço do povo e não têm prestado um serviço, e sim um desserviço. E que Deus, em sua eterna misericórdia. E eu quero dizer para você, querido, o seguinte: você pode fazer essa oração também, você não precisa citar nome de nenhum deles. De repente você fala, vou falar com Deus desse ou daquele. Não, não fala não. Só coloca e pede a Deus: Senhor, coloca e faz justiça sobre o teu povo. Que os dirigentes desta nação estejam diante do Senhor. E assim você ora e deixa Deus dirigir. E assim Deus há de trazer justiça e Deus vai direcionar todas as coisas. Por isso que eu oro e clamo a Deus para que Ele estabeleça a justiça. E as questões que nos traz medo a respeito do que acontece é exatamente isso. E olhando para esse temor e para esse medo, Deus me direcionou a esta palavra. E uma palavra onde eu quero te convidar e, ao mesmo tempo, dizer para você que eu estou ouvindo essa palavra e tomando essas decisões, depositando em Deus todos os meus medos. Depositando em Deus todos os meus medos. E eu quero te convidar que você, diante da pandemia que nós estamos vivendo, diante da crise que nós estamos vivendo, diante do caos implantado, que você deposite em Deus todos os seus medos. E esse texto é um texto que ele fala particularmente com todos nós nesse sentido. Assim como Deus falou a Josué, Ele fala comigo e com você nesta oportunidade, e eu te clamo, peço a você que tome posse. Primeiro detalhe que você precisa observar aqui nesse texto
é que é um novo tempo. Deus está falando para Josué, e está dizendo que o tempo agora mudou. Versículo 1 e 2, está bem claro isso. Olha, sucedeu que depois da morte de Josué, servo do Senhor, que este, Deus, falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Há uma mudança de tempo aqui. O tempo mudou. Não é mais o tempo de Moisés, agora vai ser o tempo de Josué. E não só há uma divisão, um final de uma etapa, uma nova etapa que começa, mas também a obra de Deus continua sendo realizada. Deus ainda disse para Josué: olha, ainda tem serviço para ser feito. É tempo novo, é um novo momento na nossa era, é uma divisão de tempo, como alguns já disseram e relataram. Nós vamos ter agora, na história, o tempo até 2020, antes da epidemia causada pelo Covid-19, o coronavírus. E vamos ter o tempo pós. Nós estamos vivendo exatamente nessa divisão de tempo. E nós estamos vivendo esse momento, e aí, então, nós vamos começar uma era nova. Nós estamos nessa fase de transição. E esse texto deixa bem claro isso, e você precisa se alertar a isso. Há algumas esperanças, alguns sonhos. Quando voltar tudo normal. Não tem essa volta ao normal. Um novo normal vai começar. Um novo tempo vai começar. Algumas mudanças, grandes mudanças, teremos por aí. Então, a primeira coisa é que você, para tranquilizar o seu coração, depositando diante de Deus os seus medos, é entendendo que nós estamos passando por uma mudança, uma fase, uma transição, mudando o tempo. Assim como foi com Josué, assim como foi com o povo de Israel. Mudou o tempo. O segundo momento que nós aqui entendemos nesse texto, que o que eu preciso e que você precisa é aquilo que Deus entendeu de que Josué precisava. Eu sou contigo. Tudo que nós precisamos agora de dar continuidade na nossa vida é de Deus. E aqui, querido, eu quero entender com você que isso é importante para mim, que sou cristão, que sou pastor, para você que é cristão. E por acaso, se há algum ateu ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você que é tempo de você repensar na história da sua vida e entender que daqui para frente, para vencer os seus medos, para vencer os seus obstáculos, para vencer as suas dificuldades, você precisa de Deus. E aqui Deus diz assim para Josué no versículo 5: assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Para que nós possamos vencer esse momento, nós precisamos exatamente da presença de Deus, da condução de Deus, da companhia de Deus, do estar de Deus conosco na nossa caminhada. E é isso que Deus promete a Josué, e é isso que impacta na vida de Josué para ele prosseguir numa jornada daquela que ele já presenciou, as dificuldades que Moisés tinha para conduzir o povo. Agora ele era o novo líder, aquele que estaria no comando. E no comando na nossa história, no comando da minha vida, da sua vida, da agora para frente, desse novo tempo, você precisa muito mais de Deus do que precisou até agora. E eu quero dizer para você, querido, que sem Deus vai ser complicado você prosseguir. Então, esse é um momento importante da história. Deus é a melhor companhia para passar por uma tempestade, por dificuldade. No Salmo 46, nós encontramos que ele está presente nos momentos da tribulação. Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo,
não te queimarás, nem a chuva, nem a chama arderá em ti. Deus estará presente em todos os nossos medos, junto conosco, em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos problemas. E Deus ainda, além de dizer daquilo que Josué precisava, e era o mais importante, era a sua companhia, ele diz mais aqui que para vencer o medo, você precisa ter uma ferramenta especial na sua vida. E essa ferramenta é a ferramenta especial em toda a história da humanidade, para todo aquele que quer se dar bem na vida e ser aquele que vai ser bem-sucedido. No versículo 8 nós encontramos aqui: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui nós encontramos o que vai ser o alimento, o que vai ser o seu sustento e a sustentação dos objetivos que você terá na vida para ser bem-sucedido. A palavra de Deus, a melhor ferramenta, aquilo que você precisa para vencer todas as dificuldades. No Salmo 1, no versículo 1, nós encontramos que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que a folhagem não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. Mas Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Assim que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que nós precisamos para combater o nosso medo é a esperança. E a esperança é alimentada no nosso coração através da lei, da ferramenta, da palavra de Deus. Josué foi prometido por Deus de que se ele caminhasse em todo instante, depositando diante de Deus o seu medo, ele pudesse estar com o livro da lei, meditando nele dia e noite, tomando cuidado para fazer tudo quanto estava prescrito ali, para que ele fosse bem-sucedido. Esta palavra que foi para Josué é a mesma palavra para nós, hoje, e é a palavra que é para o seu coração. Toma esta ferramenta da palavra de Deus e guarde ela no seu coração. E que ela seja realmente, como lemos aqui no Salmo 119, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É assim que nós vamos entender que estamos preparados para vencer os nossos medos. Mas o texto nos ensina, querido, mais alguma coisa que é muito importante para nós de como vencer o nosso medo. Esse texto nos convida a um detalhe bem interessante: ouvir a voz de Deus, sempre, em todo instante, em todo momento, todo momento. O versículo 9, texto que nós lemos, diz assim: não, tu mandei eu, ser forte e corajoso, não teme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você precisa de ouvir a voz de Deus. Você precisa de ouvir e seguir a voz de Deus. É a voz de Deus que vai te animar. É a voz de Deus que vai te sustentar. É a voz de Deus que vai produzir em você ânimo para continuar a jornada. Quando nós observamos o hino do inário que nós cantamos, o hino 162, eis que ouvimos a tua voz a animar os que andam sós, e em ti sempre confiado, vão por ti sempre a lutar. Mas a palavra de Deus nos narra uma história muito interessante, num relato que o povo, os discípulos de Jesus, estavam com ele, e Jesus então compeliu para que eles seguissem com os barcos, e Jesus então foi orar, e depois, na quarta vigília, alta madrugada, Jesus então seguiu aonde estavam os discípulos, e eles já estavam bem à frente, navegando, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas.
E Pedro, vendo aquela cena, viu que era Jesus e pediu a Jesus para que, se fosse realmente ele, que Pedro pudesse ir estar com Jesus. E Jesus então disse: vem. Só que Pedro, ao começar a andar por sobre as águas, ele reparou na força do vento e teve medo. E tendo medo e começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. E Jesus prontamente, estendendo a mão, tomou-lhe para a mão, tirou, colocou ele dentro do barco e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, às vezes nós estamos com medo, ouvimos a voz, mas reparamos na força do vento. E aqui nós precisamos gritar então: salva-me, Senhor Jesus. Se você ainda, diante de todas essas circunstâncias, mantém o medo, mantém-se assustado com tudo aquilo que acontece por aí, a respeito da disseminação do vírus, eu te convido a depositar todo o seu medo diante de Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele que hoje te convida a estar com Ele, a encontrar na sua palavra o alimento que há de sustentar a sua fé, em ouvir a voz de Deus ao seu coração. Não temas, estou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento. Toma, segure bem a minha mão, firma nas minhas palavras, nas minhas promessas, eu estou contigo. E manter-se ouvindo de perto a voz de Deus. Só assim, então, nós poderemos vencer o medo que nos cerca, as dificuldades que estão ao nosso redor, e assim sermos salvos por Cristo Jesus. Ele está conosco nessa mudança de tempo. Ele está conosco e Ele é o melhor abrigo para que possamos nos repousar e possamos descansar. Ele é, através da Tua palavra, aquele que há de nos sustentar e de nos fortalecer. A melhor presença é de Jesus. Por isso, querido, clame ao Senhor, esteja junto do Senhor, esteja ao ponto de ouvir a voz de Deus em todo instante. E que, ouvindo a voz de Deus, você observe descanso na sua vida. É hora de ouvir Deus, é hora de voltar à palavra do Senhor e entender que há um novo tempo, e mais ainda a missão continua. Que Deus nos abençoe e que você possa, assim como Josué, ser animado por Deus, assim como Pedro, que estava afundando, gritou: salva-me, e o Senhor tomou pela mão, e assim seguir sempre pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, e orando nós vamos cantar mais um hino, encerrando assim, após nosso momento da transmissão aqui. Deus querido, que todos os nossos medos e temores estejam, Senhor, diante de Ti. Ó Deus, que cada um de nós, ó Pai, possamos encontrar na Tua palavra, nessa mudança de tempo, e reconhecer que a Tua presença é que nos fortalece. Reconhecer e ouvir a Tua voz no meio da tempestade. E entender, ó Pai, que nós precisamos da Tua palavra. Ó Pai querido, nos fortalece a nossa fé, nos fortalece livrando de todo o temor, de todo o medo, e que a nossa proteção e o cuidado para com a nossa vida, nós possamos encontrar diante de Ti. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, ó Pai, e que a paz, a segurança, o conforto e o consolo esteja em cada coração. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos cantar, queridos, vamos.
Amém. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco. Que Deus seja o alimento sólido, firme, de uma fé e de uma esperança nessa nova caminhada nas nossas vidas. Fique com Deus, Deus abençoe e que a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.